Boa noite a todos. Embora vinculado à Seara do Bem, casa em Sapiranga, já resido há 25 anos em Novo Hamburgo, né? E já me identifico muito com a cidade, por óbvio, com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui, podemos conversar de novo. E, com a permissão de vocês, nós gostaríamos de tratar a reforma íntima hoje de uma forma muito mais leve. Geralmente, quando se trata desse tema, as pessoas saem daqui pesadas, né? Porque parece que tem coisas que a gente não quer escutar e aí muitas vezes o palestrante fala e a gente depois passa dias lembrando disso. Então, a intenção que se quer agora da reforma íntima é fazer o contrário, é estimular as pessoas a fazerem essa reforma íntima. Eu me permito antes sugerir para vocês, eu preciso fazer uma enquete com vocês. Tá? Quem nessa existência acha que não melhorou nada, atribua a nota 1. Quem entende que já melhorou, mas que ainda tem a melhorar, vamos atribuir a nota 3. E quem entender que já melhorou tudo que podia nessa existência, a nota 6. Então eu pergunto para vocês, tem alguém com nota 1? Por favor, levante a mão. E nota 3? Aí. E a 6? Ainda bem, senão nós ia botar a foto dele aqui, né? Que ia ser um dos nossos exemplos. Então veja, aqui está o princípio da reforma íntima. Nós já consideramos a nossa melhora, mesmo que parcial, mas ela já está acontecendo. Esse nome se dá por reforma íntima. Tudo aquilo que nós melhoramos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta para o Espírito da Verdade: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermediários? E a resposta: não, pois o que o homem julga perfeito longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Veja a distância que nós estamos, porque sequer nós sabemos o que mais precisamos fazer para sermos perfeitos. Então é importante que nós possamos assumir agora essa deficiência, porque faz parte do nosso plano carnal, do nosso plano reencarnatório, melhorar gradativamente. Isso está ali nos Livros dos Espíritos, na questão 192. Se tem notícia de muitas poucas pessoas que dentro de uma existência alcançaram tudo o que era possível dentro da sua evolução moral. Um deles é o apóstolo Paulo de Tarso. E olha a reflexão que ele diz: por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? São poucas as vezes, né, que nós conseguimos sintetizar exatamente o que somos e o que queremos quando nós trazemos esse pensamento. Está lá o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 19, do Novo Testamento da Bíblia Católica. Faz todo sentido, né? Essa afirmação dele. Esse versículo, então, ele discute a luta interna entre a vontade de fazer o bem e a presença do pecado na vida humana. Ele expressa sua frustração por vezes agir contrariamente à sua vontade e fazer o que considera errado, apesar de desejar fazer o bem. Isso acontece conosco todo dia, não é verdade? E não é uma vez só. São várias vezes durante o dia que acontece isso. Quantas vezes nós já criamos consciência que precisamos mudar sobre algum predicado que nos prejudique e nós continuamos fazendo.
Menos mal que em alguns desses equívocos, desses tropeços, a gente se dá conta, pelo menos, e tenta evitar de novo. Mas é só uma desatenção e a gente acaba reincidindo no mesmo erro. No prefácio do Cícero Pereira, na obra A Reforma Íntima Sem Martírio, de Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufault, ele nos traz reflexões muito interessantes sobre esse tema. O primeiro é: em que estou melhorando? Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos fazer essa reflexão de ver o que nós estamos melhorando. A partir daí, quando não damos valor a essas conquistas, permitimos o crescimento do sentimento de impotência e desistimos. Olha só, vamos fazer uma comparação para ficar mais fácil sobre o que diz isso. Nós resolvemos fazer uma dieta assistida por um nutricionista. Nós chegamos lá e ele pergunta: qual é o seu propósito? Meu propósito é perder 5 quilos. Então tá. Como você funciona? Qual é o seu dia a dia? Quer dizer, qual é a sua cultura? Eu gosto de ver televisão. Quando vejo televisão, eu tenho que estar mastigando o tempo todo. Quando eu fico angustiado, eu preciso comer. Enfim, ele traz isso para o nutricionista. E o nutricionista faz o quê? Apresenta um plano de ação, uma estratégia, desde a alimentação, dos hábitos e tal. Bom, feito isso, ele começa essa dieta, daqui a 30 dias ele volta. E o nutricionista pesa e diz para ele: você perdeu 400 gramas. Meus parabéns, você já está perdendo peso. Se ele perguntasse para nós, a gente ia dizer o quê? Ah, está faltando mais 4.600. E é isso que nós fazemos conosco. De vez de nós valorizarmos aquilo que progredimos, nós nos desvalorizando contando aquilo que nos falta. E isso é uma forma de ver que nós temos que mudar. Nós precisamos realmente valorizar as nossas melhoras, porque é isso que nos leva adiante. Senão nós veremos, daqui a pouco o pessoal joga a toalha e desiste. A única postura que nos assegurará a nossa ascensão espiritual é a continuação do projeto de renovação que idealizamos. Seguir a dieta, seguir as instruções. Nossas conquistas não podem ser edificadas na calmaria. Se não houver um sacrifício, não houver disciplina, ninguém vai perder peso. Todas as dificuldades, muitos de vocês já devem ter escutado aqui, que a dor é uma bênção. Agora mesmo, na mensagem que o Sr. Leopoldo leu, está ali. De novo volta a dor. Então as grandes mudanças, elas se fazem justamente na adversidade. Não adianta, nós queremos mudar na teoria. Se somente ler fosse o suficiente, todos os filósofos já haviam sido santificados. Nós precisamos sim do estudo, mas precisamos muito mais colocar ele em prática. O Sr. Leopoldo também falou que nós devemos ler um parágrafo e depois refletir. Isso. Leia um parágrafo, reflita e execute. Execute. Nós trazemos muitas vezes a expressão de musculatura moral. O que é a musculatura moral? É justamente a repetição daquelas boas ações, daquelas boas atitudes, dos bons pensamentos, que isso cada vez vai nos afastando mais das nossas inclinações não sadias. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor que dilacera arestas e poda espinhos da imperfeição. Nós precisamos, sim, dessa dificuldade. Aquele que num mês gasta demais e falta dinheiro,
ele aprende ao outro mês ele começar a se organizar e no outro de começar a poupar, visando uma tranquilidade de que não falte mais recursos. E assim acontece com uma série de coisas, né? Então, assim, essas nossas virtudes, a virtude do todo, da prevenção, tá? A virtude da fé, porque muitas vezes nós nos esquecemos da prática da nossa fé, de servirmos, sim, ao nosso Pai. E aí, num momento de turbulência, nós acabamos nos esquecendo de tudo. Quantas vezes nós, no olho do furacão, a gente não consegue orar? Quantas vezes nós chegamos à noite e na hora daquela oração para dormir, a gente começa a orar e sai por aí, com outros pensamentos. Porque essa perturbação que nós vamos trazendo. Quando nós pedimos para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor nos ajudar, e muitas vezes ele diz, não, eu peço, ele não ajuda. Não, ele ajuda e ele responde. O problema é que nós fazemos muito barulho. Nós fazemos tanto barulho que nós não escutamos eles. E que barulho nós estamos falando? Dos maus pensamentos. Dos maus pensamentos, nós não conseguimos entrar numa frequência aonde se possa realmente escutar, mesmo que de forma intuitiva, o caminho que deve seguir. A palavra de ordem, então, é recomeçar tantas vezes quando se fizer necessária, resistindo aos apelos para a queda. Nós temos todo o direito de errar. Nós não temos o direito de desistir. A pior me fugiu agora, tá? O pior arrependimento que possa existir é o da omissão. Quem já leu a obra do André Luiz, dos Missionários da Luz, se não me falha a memória, é o Mensageiros ou Missionários da Luz, onde ele fala que na preparação reencarnatória daqueles irmãos, daqueles espíritos que foram médios e usaram mal dessa ferramenta maravilhosa, todos eles falando do arrependimento de ter feito. Então, esse arrependimento, né, de nos omitirmos daquilo que precisamos fazer. Então, vamos nos perdoar pela ação. Se nós somos imperfeitos, se nós todos aqui somos nota 3, não tem por que nós temos essa obrigação de fazermos tudo de forma perfeita. Nós devemos fazer dentro da nossa capacidade e vamos errar com certeza. Mas o importante é recomeçar. E de novo, tantas vezes quando se fizer necessário. Para tanto, devemos trabalhar mesmo quando estamos cansados. Nós devemos servir mesmo que carentes. Aprender mesmo que sem objetivos definidos. Obviamente através do estudo. Não há ninguém que não tenha o que dar. Mesmo que seja o sorriso, que seja o abraço, que seja a oração. Trabalhar é uma necessidade. O trabalho é uma terapia. Acho que foi o Raul Teixeira que disse, né, que o ócio é a oficina do diabo. Então, o trabalho é terapêutico. Nós não podemos prescindir do trabalho. Nossa reencarnação é mecanismo divino do recomeço, da retomada. O que é isso, então? De novo, é o recomeçar. É o recomeço de uma nova oportunidade. Temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Acho que nós já conversamos, inclusive, nessa casa, sobre a materialização do pensamento. Nós somos aquilo que pensamos. Não tem como uma pessoa ser boa e pensar o mal.
Não tem como fazer isso. Tá? Então, em função desse mal, dessa imperfeição que somos, nós recebemos o que merecemos. Causa e efeito. Causa e efeito. Não há nada de errado nisso, não. Então não há por que nós nos rebelarmos. Enquanto nós não alterarmos o nosso padrão vibratório através da prática do bem, nós vamos continuar pensando em coisas que nada vão nos edificar, muito pelo contrário. Necessário, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outras vidas, buscando o caminho reto da perfeição. Isso é muito importante, porque tem um momento que as coisas ficam tão difíceis, né? Ou aquilo que a gente sabe que é errado, mas gosta de fazer, aí o que geralmente a gente diz? Tá, isso aqui eu desisto, fica para a próxima. Todos nós já jogamos alguma coisa lá para a próxima, né? O que a gente não se dá conta, tá, é que a próxima com certeza vai ser muito mais difícil que essa. Meus irmãos, esse negócio tem juros. Nós pagamos juros quando nós podemos pagar essa conta agora e nós deixamos para a próxima existência. Então nós temos que nos dar conta que aquilo que vem hoje para nós temos plena capacidade de resolver. Obviamente que nós não estamos dizendo com isso que vai ser fácil, mas é possível. Dentro do nosso plano carnal, do nosso planejamento carnal, nada é colocado de forma que não possamos cumprir. Mas justamente depende de nós, da nossa disciplina, das nossas convicções, de conseguir o êxito disso. Desde que não desistimos, sempre haverá uma chance de vitória. Nós não temos de vez em quando a máxima de dizer, o não é certo, então vamos tentar. É a mesma coisa. Enquanto nós estivermos tentando, a possibilidade de vitória existe. Não quando nós desistimos e consolidamos o nosso fracasso momentâneo, mas nunca com expectativas de angelitude que não temos como alcançar por hora. Com todo respeito, essa é uma característica do novo espírita. É ou não é? O novo espírita, ele começa a trabalhar e ele estuda e ele trabalha na casa e aí daqui a pouco estou mais perto de Deus. Né? Então nós temos que nos dar conta justamente que tudo que nós fizermos hoje, por mais que a gente se dedique, que se esforça, nós vamos cair lá naquela questão do Kardec. Que nós temos um limite de perfeição, um limite de felicidade nessa existência. E, por óbvio, não nos leva à angelitude. Não ser o que gostaríamos é a maior tormenta para os que almejam melhoria de si próprio. Isso é uma das coisas piores que pode acontecer para nós, quando nós não nos aceitamos como somos, tá? Porque nós entendemos, olha, eu quero ser assim e eu estou assim. Nós devemos saber justamente que essa distância, muitas vezes, nós não vamos conseguir chegar dentro dessa própria existência. Mas nós não podemos esquecer, a nossa fala anterior, de que nós temos que valorizar aquilo que nós já melhoramos. Quando nós nos damos conta que nós não gostaríamos de ser de tal forma, é o primeiro passo da melhora. Porque enquanto nós não nos conscientizamos da necessidade de mudarmos determinada característica em nós, nada vai acontecer. Agora, quando isso acontece, nós nos damos conta, passa a ser o combustível do quê? Da perseverança de mudar. E após, uma vez efetivada essa mudança,
nós ainda precisamos consolidar essa mudança, de forma a conter aquela parte ruim que tem, que nós estamos conseguindo mudar. Isso, ele é contido. Nós não conseguimos, nesse estágio nosso, de nota 3, tá, extirpar o mal de dentro de nós sob determinado quesito. O que nós conseguimos, com muito trabalho, é conter esse mal, de forma que ele perca a importância e a influência sobre nós. Mas nós sabemos que ele está ali. E nós devemos, com isso, cuidar para que esses gatilhos não nos ataquem. A Joana de Ângeles nos ensina que toda vez que nós tivermos um mau pensamento, nós imediatamente transmutamos com o pensamento de alguma coisa boa. Nós não podemos dar aso a desenvolver esse pensamento, porque ele nos leva ao quê? Aquela inclinação que ainda existe em nós. Então isso é muito importante. A maioria das dificuldades que nós temos dentro da nossa reforma íntima está diretamente ligado à nossa imprevidência sobre as coisas que acontecem conosco. Antes de nos reformarmos, nós precisamos nos entendermos. Nós precisamos saber como somos. E a partir daí, então, seguir um planejamento. Como nós falamos antes, propósito, cultura, estratégia. Seguindo, isso gera então uma etapa definida por profunda inaceitação com tudo na vida. Nós desistimos muitas vezes por coisas tão pequenas. E isso nos leva o quê? A um processo depressivo horrível, que abre campo para as vicissitudes. Quantos, por terem se decepcionado consigo mesmo, foram para a drogadição, foram para o alcoolismo, por a fuga, na expectativa de poder atenuar o sofrimento. Se já está difícil, nós com todo discernimento conseguimos mudar, imagina com a torpeza da droga. Então é só fuga. E aumentamos a nossa dificuldade. Isso, obviamente, que vai nos gerar também um maior endividamento. Então, no processo evolutivo, não há atalhos. Nós precisamos ter isso muito claro. Não há atalhos. Nós vamos ter que fazer tudo, consertar tudo. Não tem como nós simplesmente dissermos que estamos arrependidos. Arrependimento é o primeiro passo. O segundo é consertar esse negócio. Então não há atalho. Nós precisamos sim vivenciar da forma adequada. Muitas vezes as pessoas falam que o processo expiativo é um castigo. Não é castigo. Expiação não é castigo. Expiação é a oportunidade que tem o espírito de se pôr na condição do outro ofendido, o outro prejudicado, para ter o real entendimento daquilo que ele fez. Então isso não é castigo, isso é oportunidade de aprendizado. De o que? Forjar através, da dor. Que a gente possa, com isso, modelar a nossa moral. Nisso reside o drama, então, interior do Paulo de Tarso. Quando ele, de novo, nós repetimos que entendemos isso tão importante. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Todos nós entendemos que merecemos atenção, carinho. Quando estamos numa dificuldade, esperamos que as pessoas venham a nós e dizem: o que aconteceu? Como posso te ajudar? Que barbaridade! E nós nos apresentamos então com aquela fisionomia de vítima e dizer: que bom que eu tenho pessoas, amigas que estão cuidando de mim.
Em compensação, quando a gente vê um conhecido e sabe que ele está meio mal, a gente já atravessa a rua, esse cara vai me pedir dinheiro, vai querer carona, vai querer alguma coisa, e a gente foge. E sempre com justificativa. Nós nunca fugimos por maldade. Nós fugimos porque estamos atrasados para o trabalho, porque estamos passando alguma dificuldade financeira, porque estamos com dor nas costas, com a unha encravada, enfim. Nós sempre vamos trazer uma desculpa. Mas o que está acontecendo? Estamos fazendo o mal que não queremos. Então nós precisamos nos dar conta disso. Tá? E nada mais, nada menos que Paulo de Tarso, que passou por esse drama. Na mesma existência aonde ele chegou à perfeição consentida dessa encarnação. Não queremos ser mais o que fomos, mas ainda não somos o que queremos ser. Claro, nós temos que ter esse objetivo, nós sabemos, de novo, nós da nota 3, nós sabemos que temos que melhorar ainda. Então, a primeira coisa é nós temos que repelir aquilo que não gostamos em nós, para depois melhorar. Se nós não nos damos conta daquilo que não é certo em nós, como é que nós vamos buscar então a solução? Como é que nós vamos buscar a melhora? Sempre antes do tratamento, nós precisamos do quê? De um diagnóstico. E a partir daí então, nós damos execução na busca da cura. É a mesma coisa. Então, quem somos? Quem somos nós que estamos aqui hoje nesse desafio de nos melhorarmos? Corpo, profissão, relações, afetos, mesmo os sucessos no caminho são abalados pela diminuição da alegria e do encanto face às provas de ajustamento. As provas de ajustamento são necessárias porque é ela que nos melhoram. Então, por que nós vamos então perder a alegria de viver? Em alguma oportunidade, eu não me recordo qual foi, que perguntaram para o Divaldo Franco se ele tinha medo de morrer. E ele disse que não, eu não tenho. Eu sei que a vida continua. Mas eu adoro viver. Eu adoro estar aqui e de fazer o que faço. Dentro dessa mesma visão, nós temos que entender de viver com alegria e aceitarmos aquilo que vem para nós. Se nós temos um Pai amoroso, infinitamente justo e perfeito, será que vale a pena nós acreditarmos que Ele errou o CEP e nos mandou aquilo que nós recebemos como um endereço errado? Não. O que vem para nós é de nós mesmos. É o que nós precisamos para melhorar. Todavia, a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Isso faz o link do recomeçar. Nós sabemos que por mais tempo que leve, por mais sofrimento que nós estamos, só quem morrerá é o pecado. Em algum momento da nossa existência espiritual, os senhores todos sabem que somos imortais, nós vamos matar esse pecado. Nós vamos contê-lo para depois, lá na chegada da perfeição, então, expurgarmos totalmente de nós. Esse é um dos consolos. Que no final nós seremos vitoriosos. O que depende de nós é o tempo que nós queremos levar para chegarmos à vitória. Para todos é abundante a misericórdia, lei universal da piedade paternal. Essa é a maior demonstração, prova de amor do nosso Pai. A misericórdia divina, que nos dá a oportunidade
de voltarmos e fazermos tudo de novo da forma certa, de não tirar o nosso mérito da mudança, da melhora. Isso nós não conseguimos fazer com ninguém. E quando nós deixamos alguma coisa acontecer, o que acontece? Nós cobramos. Nós nos recordamos com isso, provavelmente, muito dos senhores, né? Quando a mãe dizia assim, não faz isso, e a gente fazia, dava o problema, o que ela dizia na primeira, antes de passar a mão na cabeça? Eu te disse. Não deixa de ser uma cobrança. E o nosso pai não nos diz isso. Ele não nos dá quando nos leva, então, com uma outra oportunidade reencarnatória, ele olha assim, eu te disse. Porque ele conhece, ele sabe das nossas imperfeições e da nossa capacidade de melhora. Então, apesar desse ditame celeste, a dor e evolução não tem sido suportada por muitos e agravada por outros, levando a graves enfermidades morais e desamor a si mesmo. Nós podemos dividir isso em duas partes. Uma, da dor e evolução. De novo, nós falamos que não melhoramos, só melhoramos na calamidade, que nós, justamente a partir da dor e da adversidade, que nos estimula, então, a uma melhora. E aí, de novo, a dor e a evolução. Só que nós temos um problema. Nós temos, muitas vezes, na ânsia de tentarmos pagar toda essa conta que nós temos, nós tentamos nos impor determinadas punições e determinados castigos que em nada nos ajudam, muito pelo contrário, muitas vezes nos prejudicam e muito. Até mesmo a reforma íntima, devido às más interpretações, tem gerado equívocos de autopunição e martírios. A gente vê muito isso em algumas religiões cristãs, mas com entendimento diferente do nosso, de como chegar ao nosso Pai ou como viver uma vida cristã. E impõe, não tanto agora, mas no passado, as punições, o autoflagelo e mais um monte de outras situações, como se isso fosse purificar. Isso é um crime. É um crime que se faz porque toda vez que nós nos machucamos, que nós nos ferimos num corpo que não é nosso, que nos foi cedido, nós estamos incorrendo, sim, dentro da mesma linguagem, em pecado. Então, não há nada que justifique o autoflagelo como uma forma de evolução. Veja que a dor que nós estamos falando não tem nada a ver com a dor do flagelo. A dor do flagelo é provocada por nós. A dor que nós nos referimos aqui, que nos motiva, é as consequências dos nossos atos administrados pela espiritualidade superior. É tudo diferente. A palavra é igual, o sentido é totalmente diferente. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que temos conseguido realizar. Essa é uma das partes mais importantes dessa nossa conversa. Valorizarmos o que nós conseguimos. Valorizar aquelas 400 gramas que nós perdemos de peso. Porque essas são as primeiras 400 em que, se repetindo sistematicamente, nós vamos chegar lá na nossa meta dos 5 quilos. Paulo de Tarso, após ter a compreensão da importância do seu trabalho para a disseminação da palavra de Jesus, ele diz: não sou digno de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, nós somos imperfeitos, sim. Nós somos nota 3, sim. Mas nós somos hoje a materialização da vontade de Deus para essa necessidade que estamos. E nós devemos ser gratos a isso. Talvez o único
situação em que cabe a vaidade é de que nós somos filhos do nosso Pai Celestial. Nós devemos nos orgulhar disso. Nós devemos ter a vaidade de sabermos que somos filhos dele. Então vejam, nós devemos ser gratos pelo que nós somos. Ao invés de nos frustrarmos por aquilo que não conseguimos, de desistir, nós temos que dar graças por estarmos assim nessa situação, porque é nessa situação que nós vamos nos melhorar. Aceitação é tudo. Cuidado, nós só não podemos relevar aquelas coisas que nós precisamos mudar, dizendo, não, eu me amo e assim tá bom. Não, nós temos que ter a consciência, sim, daquilo que somos e para onde nós precisamos ir. Por nossa vez, estejamos convictos, então, de que somos eleitos especiais para a obra que nos entregamos. Contudo, já nos encontramos dispostos a esquecer o mal e a construir o bem que pudermos. Já está no caminho. Mas como na prática podemos proceder para dar início à nossa melhor almejada? A resposta é tão simples e tão difícil de fazer. Amar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos amar aos outros, amar a vida, amar as dificuldades, amar as nossas vitórias. Esse é o principal agente de construção de que nos levará à perfeição e, por consequência, à felicidade plena. Amar a nós, amar os outros. Para fazer a diferença na vida de alguém, você não tem que ser brilhante, rico, bonito e perfeito. Você apenas tem que se importar. Essa é uma das frases do Chico Xavier, que dentro da sua simplicidade resume aquele procedimento que é essencial para nós, para a nossa reforma íntima, a caridade. E a caridade muitas vezes não se faz alcançando pão, alcançando dinheiro, alcançando cobertor. A caridade começa em nós nos importarmos com aquelas pessoas, com todas elas e cada um dentro da sua dificuldade, nós vemos aquilo que nós possamos, que nós podemos ajudar. Então, é fundamental que a gente possa se importar. É fundamental que a gente comece aquilo que falta. Nós fazemos uma brincadeira de um grande amigo que diz o seguinte, ele diz assim, guerreiro, a nossa vida é que nem uma fita métrica. Até a metade, a gente olha para trás o que a gente conseguiu. Depois, na metade, a gente olha para frente para ver o que está faltando. E aí para ver a contabilidade se vai dar tempo ou não. O tempo, ele é totalmente relativo dentro da nossa necessidade de mudança. Nós podemos, em algum momento, ficar 10 anos sem nos dar conta de alguma coisa, mas quando dá aquele clique, nós recuperamos isso tudo em meio ano. Nós dizemos tantas vezes, né, que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de ver, de fazer. Então isso vem exatamente ao encontro. Eu queria reproduzir, que eu fico cuidando do nosso relógio aqui, um poema do Braulio Bessa, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. E o título é Nunca é Tarde. E ele diz o seguinte: o tempo se escorrega despretensiosamente, não há força que segure por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi um que andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. E até parece que diz, dá tempo de ser feliz,
pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber o que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível de entender, que é a esperança. Nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo que todo dia avisa, que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa, que até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo, acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Nós temos todo o tempo que nós precisamos para nos melhorarmos dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades. Então, por que deixar para amanhã aquilo que nós temos tempo para fazer hoje ainda? Jesus nos ama e nos mostrou o caminho. Nós sabemos para onde prosseguir, como fazer. Que todos nós façamos menos barulho para podermos escutar os nossos mentores, de forma que com a ajuda deles vai ficar mais fácil nós seguirmos esse caminho. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado.